Olá, vamos falar. Ok, thank you very much. Vamos falar sobre substâncias puras e misturas. Substância pura é todo o material com as seguintes características, tá? Ele tem unidades estruturais fixas. Por exemplo, nossa, que negócio bonito. Vê? Uma substância pura, ela tem, sejam moléculas, sejam átomos, todos iguais, tá? É uma composição fixa. Por exemplo, a molécula da água, a substância água, né? Um copo com água pura, vamos dizer assim, contém moléculas de água, só moléculas de água, H2O, 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 ok? O oxigênio, que além de ser uma substância pura, é uma substância simples, que só contém átomos de oxigênio, O2, 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 O2. Então, há uma composição fixa nas substâncias puras. Elas também têm propriedades constantes, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, etc. Ok? Então, na substância pura, se mantém inalterada do início ao fim todas a temperatura, né? A temperatura se mantém inalterada. A temperatura de fusão, de ebulição, na passagem dos estados físicos. Por exemplo, qual é o ponto de fusão da água? 0 graus Celsius. Então, durante a mudança do estado físico do estado sólido para o estado líquido, a temperatura se mantém inalterada, 0 graus Celsius. Quando eu tenho uma mistura, essa temperatura ela tem uma faixa maior, né? Ela não fica assim inalterada, ela varia. Ela pode ser representada por uma fórmula, porque tem uma composição fixa. Então, uma substância pura, ela tem uma fórmula química, porque ela é só ela, ok? Exemplo, água, gás, oxigênio, o NaCl, que é o sal de cozinha, o ouro, a prata, ácido sulfúrico, tá? As substâncias puras, elas podem ser simples ou compostas, não importa. Mas ela tem a composição fixa dela, ok? Aí vamos falar o que é uma substância simples e o que é uma substância composta. A substância simples, ela é formada por átomos do mesmo elemento químico, tipo um copo de oxigênio. O2, 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 só tem O2, só tem oxigênio ligado ao oxigênio. Um copo com água tem H2O, 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 H2O. Ele tem a composição de um átomo de oxigênio para 2 átomos de hidrogênio, tá? Então, tem uma substância composta por elementos químicos diferentes, beleza? Uma substância pura, por exemplo, ela pode ser simples ou composta. O fato de ela ser composta, ela não deixa de ser pura não, tá? Se eu não tenho outro intruso aí no meio, eu tenho só H2O, 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 então eu tenho uma substância pura, ok? Aí, dentro disso, eu tenho o fenômeno da alotropia, que é quando um átomo de um elemento químico, ele se combina de forma diferente, né? Eu tenho o oxigênio, que é 2 átomos de oxigênio ligados entre si, e tem o ozônio, que são 3 átomos de oxigênio ligados entre si. Ambos são substâncias simples, do mesmo elemento químico, mas que são substâncias diferentes, tá? Então, é um fenômeno que ocorre quando o mesmo elemento químico forma substâncias diferentes. Isso acontece com o carbono também, tá? Olha aí. O carbono, por exemplo, ele tem a forma do carbono grafite e a forma do carbono diamante, né? E aí, totalmente diferente, mas são alótropos, né? São substâncias que contêm apenas carbono, mas que eles estão ligados de maneira diferente ali e formando um material com propriedades totalmente diferentes. No caso do oxigênio, o ozônio e o oxigênio diferem pela atomicidade, que é a quantidade de átomos. No caso do carbono e do grafite e do diamante, eles diferem pela estrutura cristalina. Outros exemplos, temos o enxofre, temos o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico, né? Que também formam estruturas diferentes. Tem o fósforo branco e fósforo vermelho. E aí vamos falar de misturas, né? Quando eu tenho misturas, eu tenho substâncias diferentes que estão juntas no mesmo recipiente. Essas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Um exemplo de mistura homogênea, né, é a água com açúcar dissolvido. Você colocar o açúcar numa quantidade
legal para ser totalmente dissolvido, eu tenho uma mistura homogênea. Eu tenho uma solução. Lembra de solução? Soluções são misturas homogêneas. Quando eu tenho uma mistura que apresenta mais de uma fase, que eu consigo visualizar que eu tenho substâncias diferentes, eu tenho uma mistura heterogênea. Essa não é solução, mistura heterogênea, tá? Aí as fases são os pedaços que a gente consegue distinguir. Por exemplo, aqui eu tenho água e areia, consigo distinguir 2 fases. Óleo, água e areia, consigo distinguir 3 fases. Gelo, água e limalha de ferro, consigo distinguir também 3 fases. Embora, ó, gelo e água são a mesma substância, né? Então, eu teria 2 componentes aí, eu teria a água e a limalha de ferro. Mas mesmo assim eu consigo ver 3 fases, porque a água está em 2 estados físicos, ok? E aí a gente tem substância que parece ser homogêneo ao olho nu, mas que na verdade não são homogêneos. Um exemplo disso é o sangue, é o leite, tá? Ele tem umas gordurinhas ali que a gente não consegue, né, perceber. Tem um aspecto de como se fosse homogêneo ao olho nu, mas que são heterogêneos no microscópio, tá? E aí, o diagrama de mudança de estado físico para uma substância pura, ele é bem, bem bonitinho, olha como ele é. Abaixo de 0 graus Celsius, temos o gelo, né, a água no estado sólido. A 0 graus Celsius, a temperatura fica constante, porque é uma substância pura, e aí ele derrete, né? E aí, ó, tá no estado líquido. Quando chega em 100 graus Celsius, a temperatura fica constante também. Eu tenho aqui o líquido e o vapor, porque está havendo mudança de estado físico, e aí, passando disso, eu tenho apenas vapor. Então, observem que nas temperaturas de mudança de estado físico, eu tenho sempre 2 fases, porque está acontecendo a mudança de estado físico. Por exemplo, a 0 graus Celsius, o gelo está se transformando em água. Então, eu tenho gelo e tenho água, ok? Quando eu tenho uma mistura, por exemplo, água com açúcar, essa temperatura varia. Foi aquela propriedade que eu falei para vocês no começo, né? Numa substância pura, a temperatura de fusão e de ebulição fica constante durante a mudança do estado físico. Quando se trata de uma mistura, essa temperatura varia. Observe que tem uma variação aqui na mudança do estado físico, tá? Da água com açúcar, tanto para a fusão como para a ebulição, ok? Vamos parar por aqui. Isso foi só uma breve pincelada, né? Nesse conhecimento, para que não haja dúvidas. Espero que vocês tenham compreendido e boa avaliação semana que vem, tá? Beijo, gente.